Então vamos lá para a nossa mini aula 4, né? Lentes esféricas. O exercício é o seguinte: com relação ao estudo das lentes esféricas, são feitas 3 afirmações. 1. Toda imagem real é invertida. 2. Lentes divergentes sempre produzem imagens menores que o objeto. 3. Lentes biconvexas de vidro são sempre convergentes. Então, a alternativa abaixo, que traz aquela ou aquelas afirmação ou afirmações corretas, é dada por somente 1, somente 3, 1 e 3 somente, 1, 2 e 3 e somente 2. Então, a gente está querendo julgar esses aí, né? Vamos julgar as afirmações entre verdadeiras e falsas e no final a gente marca a alternativa correta. Então, a primeira fala o seguinte: toda imagem real é invertida? Então, a gente tem que lembrar que no caso da refração e também no caso dos espelhos, né, as imagens são tratadas da mesma maneira. Imagens reais, as suas características, imagens virtuais, suas características. O que muda basicamente é o sinal ali no eixo. Quando a gente coloca os eixos cartesianos, né, e coloca o nosso sistema de referência, a gente altera. Tudo que tiver do lado do olho da pessoa vai ficar um sinal positivo e tudo que tiver atrás da lente, né, ou seja, do lado contrário ao olho em relação à lente, seria o sinal negativo, seria a parte virtual das nossas lentes. Mas o resto, tudo é a mesma coisa. Então, portanto, se esse cara está falando que a imagem é real, toda imagem real, ela é projetada. Toda imagem que é projetada, você pode tocar nela, né, pegar, ela é real. E essa imagem real é sempre invertida. Portanto, esse item aí está correto, seja para espelhos ou para lentes, imagens reais são sempre invertidas. Imagens virtuais sempre diretas ou direitas. 2. Lentes divergentes sempre produzem imagens menores do que o objeto. Como a gente fez para os espelhos, né? Espelhos côncavos tem vários tipos de imagem, dependendo da posição que o objeto está em relação ao vértice do espelho. As lentes também. As lentes convergentes, dependendo da posição que o objeto se encontra da lente, você vai ter vários tipos de imagens, reais, virtuais, direitas, maiores, menores e tal. Mas no caso das lentes divergentes, só existe um tipo de imagem. Tanto faz o objeto estar perto da lente ou estar distante da lente, você só vai ver esse objeto de um jeito, que é sempre uma imagem menor, né? Virtual, menor e direita, tá certo? Então as lentes divergentes, elas sempre vão produzir imagens menores que o objeto. Então esse item está correto, tá bom? Item 3, lentes biconvexas de vidro são sempre convergentes. Então a gente tem que lembrar o que é uma lente biconvexa, né? Então como é que seria uma lente biconvexa? Basicamente, gente, a gente está pegando lentes esféricas. Então imagina uma esfera transparente, uma esfera de vidro transparente como essa daí, né? Se a gente pudesse fazer uma intersecção entre duas esferas aí de mesmo raio, só para facilitar, né? Essa partezinha da intersecção delas aí, essa parte que eu vou colocar esse azulzão aí, é esse pedacinho de vidro que eu vou usar para fazer minha lente. Então a gente desconsideraria todo o restante e ia ficar só com essa parte aí, ó. Seria uma lente que de um lado ela é convexa e do outro lado também convexa. Ela tem as bordas fininhas, tá? É chamada lente biconvexa, tá? Então vamos ver como é que ela se comporta, né? Será que ela vai ser sempre convergente? Então vamos lá. Pega aquela lente de vidro, né, biconvexa colocada aí, e vamos colocar ela no ar. Então, como eu estou no ar, o índice de refração dela é quase do vácuo. Então, vamos dizer que o ar seria um índice de refração menor, por isso o menusinho aí, tá? E a lente de vidro tem um índice de refração maior. Então, do menos para o mais para o menos. Então, seria do ar, vidro, ar. O que acontece com um raio de luz quando, né, atravessa uma lente como essa? Então, ele chega, encontra a primeira face da lente, essa face convexa da lente. Então ali a gente tem que representar a reta normal, né? A reta normal, gente, é aquela que liga ali do centro, tá, da lente, ou seja, do centro daquela esfera original até o ponto que o raio está tocando. Seria mais ou menos assim, essa direção aí, tá? E como o raio está indo do menos refringente para o mais refringente, do menos para o mais você aproxima da normal. Então vai passar para dentro da lente, mas empenando um pouquinho para a direção da normal. Chegando ali, ele encontra a outra face. Desculpa. A face convexa também. E essa face convexa você tem que desenhar também ali a normal. E ela não é igual a outra normal. Então você vai ligar o centro daquela outra face, né, da esfera que formou outra face, até aquele ponto. E naquele ponto, você está indo do mais para o menos. E do mais para o menos, você afasta da normal. Se você fizesse a mesma coisa aqui embaixo, você teria o mesmo resultado, né? Só que invertido ali. E aí, nesse caso, a lente aproximou os raios, então ela é uma lente convergente, né? Como está falando no enunciado. Desculpa. Mas será que ela vai ser sempre convergente? Vamos pegar essa mesma lente e colocar ela em outro meio.
Pega a mesma lente e coloca, em vez de botar ela no ar, vamos colocar essa lente de vidro na água, tá? Considerando que a água tem um índice de refração maior do que esse vidro que a gente está fazendo aí, tá certo? Então, a única coisa que mudou, eu tirei ela do ar e coloquei na água. Vou fazer o raio incidir do mesmo jeito lá, ó. Então, naquele ponto, o desenho é normal, tá certo? Só que agora eu estou indo do mais para o menos. O que acontece do mais para o menos? Ele afasta da normal. Então, ele passa lá para dentro da lente, afastando da normal. Chegando na segunda face, encontra normal de novo, e ele está indo agora do menos para o mais. Então, ele tem que aproximar da normal. Olha só como é que ficou o desenho. Então, se eu fizer a mesma coisa na parte de baixo, você vai ver um desenho simétrico ali, né, para baixo. Repara que os raios, depois de atravessarem, eles chegam paralelos à lente, né, e depois de atravessar a lente, eles se afastam. Então é uma lente divergente. Repara, é o mesmo vidro, é a mesma lente, uma lente biconvexa de vidro. Só que no ar ela é convergente e na água ela é divergente. Então a afirmação lá que lentes biconvexas de vidro são sempre convergentes, ela é falsa, tá bom? Então dessa maneira a gente pode marcar a opção correta, né? Então só tem as duas primeiras corretas, a terceira é falso. Então somente 1 e 2 que são corretas, a letra C, ok? Até a nossa próxima mini videoaula, ok?